eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor
Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Que segurança! Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor,
regozijem, meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Maravilhoso és. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Graça e paz a todos, os irmãos, a todos vocês, e aqueles que estão também chegando, entrando agora. Nós queremos, na mensagem de hoje, dar a continuidade, aliás, explicar, talvez, aquilo que nós não explicamos na parábola do semeador. Mateus capítulo 13, por favor, abram em Mateus capítulo 13, onde nós vamos, então, explicar, tá, para vocês uma parte que nós deixamos para a última, eu deixei para a última mensagem de hoje, tá, que são os mistérios do reino dos céus, tá? Então, a parábola do semeador, nós temos ela na sua íntegra em Mateus 13, 10 a 23, tá? E hoje, então, nós vamos até o versículo 18, de 10 ao 18. Desculpa, na verdade, a íntegra da parábola dos talentos é Mateus capítulo 13, ok? E nos versículos que nós vamos tomar hoje, tá, eu quero falar sobre hoje os mistérios do reino dos céus, tá? Jesus usou esse termo, tá? E nós queremos, então, entender o que Jesus estava querendo dizer com os mistérios do reino de Deus, e que uma das coisas que o problema vamos ler primeiro, fazer a leitura. Eu vou pedir para você te passar, então, o próximo slide. Os discípulos aproximaram-se dele, tá? E perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Próximo slide. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Próximo slide. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. No versículo 9, depois de ele discorrer sobre a parábola do semeador, então ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O grande problema dos nossos dias, né, entre os maiores problemas entre nós, é que estamos com o coração já tão acostumados em ouvir a palavra de Jesus, que uma parábola como essa, que nós não paramos para meditar nela, tá? E perguntar a Deus: o que o Senhor tem para me dizer por intermédio dessa parábola? Vale a pena nós aprofundarmos nesse ensino através das parábolas de Jesus, porque Jesus ele ensinava através de parábolas. E nós encontramos pelo menos 32 parábolas de Jesus nos evangelhos, ok? Então, todos nós sabemos que uma parábola se baseia em fatos práticos e visíveis. Parábola é uma história que extrai a sabedoria do cotidiano, do dia a dia, mas que contém por trás dessa sabedoria simples grandes revelações a respeito da realidade espiritual que Jesus vai chamar de mistério do reino
dos céus. Tá? Então, esse mistério, fala assim, que alguém, olha só, alguém pode jogar a semente no chão e, se houver condições, que o texto chama de boa terra, o resultado é germinação, crescimento e multiplicação até 100 por 1. Tá? Então, Jesus explica uma parábola e ele usa a parábola do semeador. E que o que se destaca na parábola, o que é mais importante é o solo, é o coração que recebe a semente da palavra de Deus. Então, por 2 domingos, nós falamos sobre os solos, nós falamos sobre esses corações que estão recebendo a semente. E eu perguntei em que tipo de solo tem caído a semente da palavra de Deus. Tá? E esse da semente cair no solo e ele tiver condições, cair em terra boa, tá? É natural a sua germinação, o crescimento e a multiplicação. O que Deus espera de nós é que nós possamos dar frutos e que a semente da palavra de Deus caia em boa terra. Tá? Então, nós falamos que é um dos milagres da vida, tá? E que mantém a vida. E nós vemos isso na natureza, tá? Os próprios animais, os pássaros que carregam sementes de um lado para o outro e a germinação acontece em condições favoráveis. Então, nós percebemos que isso faz parte de um plano de Deus. Teve quando ele criou este mundo. Ainda mais eu e você. Deus espera de uma planta que ela germine, que ela dê de uma árvore que dê os seus frutos também. Tá? Flores e frutos é esperado da criação de Deus. Quanto mais a nós, Deus espera que dê frutos, que germine, que dê frutos e frutifique. Tá? E Deus, então, ele cuida de uma maneira que nós, pela misericórdia dele, tá? Ele faz com que essa semente venha cair em terra boa. Mas muitas vezes, ainda nosso coração está endurecido. Ouvimos uma parábola dessa, tá? E nós não entendemos. Tá? Então, aqui nós vamos... no Novo Testamento, olha só que interessante, mistérios refere-se a algo revelado por Deus ao seu povo. O mistério, antes desconhecido, é proclamado a todos, mas somente os que têm fé compreendem. Então, nesse contexto, o mistério parece ser que o reino de Deus chegara com a vinda de Jesus Cristo. Tá? Então, eu acho interessante anotar aqui que, nesse contexto, ele fala assim, no versículo 17, sobre isso, Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Tá? Esses mistérios que foram revelados a nós, tá? É interessante, porque foi revelado a todos nós, mas nós não percebemos. Vendo, não vemos. Aquele que ele vê, ele ouve, tá? Mas com o coração endurecido, ele não consegue perceber essa revelação, esse mistério que já foi revelado a nós, que muitos profetas justos desejariam ter visto aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos ouvido. Tá? Então, nós temos, por exemplo, em Romanos 11, 25, tá? A questão dos mistérios. Paulo 11, 25, eu não tenho anotado esse versículo aqui, se vocês quiserem anotar. Paulo usa esta palavra em referência a algo anteriormente oculto e obscuro, mas agora revelado por Deus para conhecimento e entendimento de todos. Isso foi revelado para nós. Mas será que nós ouvimos e realmente nós estamos entendendo? Próximo slide. Tá? Jesus está dizendo, tá,
que há uma geração que não o acolhe como Messias e que, portanto, não tem acesso aos mistérios do reino dos céus. O que esse mistério que foi dado por nós para conhecimento, revelado para nós, o que é? Tá? Então, esse mistério revelado é a encarnação de Jesus. Tá? Jesus ter vindo a esse mundo, ter vindo como Messias, mas muitos não receberam também. Vendo, não viram. Ouvindo, não ouviram. Tá? Então, diz que essa palavra é usada em referência à encarnação, tá? À morte de Cristo, ao propósito de Deus de resumir todas as coisas, de convergir todas as coisas em Cristo, e também de incluir tanto judeus como gentios na igreja. Tá? Então, e a nossa mudança, a nossa transformação final vai acontecer na ressurreição, tá? Vai acontecer na ressurreição. Então, esse plano de Deus, tanto os judeus quanto os gentios, pela sua misericórdia, serão incluídos em seu reino. Tudo isso já nos foi revelado. Mas será que nós, ouvindo, nós estamos realmente percebendo isso, ouvindo, ou ainda nós estamos tão acostumados a ouvir a palavra de Deus que temos esquecido? Voltando no slide, não sei se você volta no slide, por favor. Tá? Jesus diz que esses homens são bem-aventurados porque os seus olhos veem. E veem o quê? Vem a realidade e a presença do reino dos céus na história. Os ouvidos deles ouvem o quê? A boa nova da chegada do reino de Deus e do seu Messias. Olha só que interessante, tá? Então, a grande preocupação é que tem muitas pessoas que estão ouvem essa parábola, tá? Mas não creem, coração endurecido ainda. Tá? Só uma citação aqui, a gente escuta os números, né, principalmente do número de evangélicos no nosso país, e nós, se você for ver o censo, nós vamos ver que realmente nós ficamos realmente assim, não maravilhados, mas pasmados com o que está acontecendo no nosso país. Mais ou menos há 150 anos atrás, a palavra pregada neste país, poucas pessoas, um punhado de pessoas, né? Eles realmente queriam ouvir, tá? Mas muitos outros viraram as costas e fecharam o coração, tá? Mas hoje, tá? No censo de 2020 do Instituto Pesquisa Datafolha, tá? Nós temos que 65 milhões e 400 mil, 65 milhões de pessoas evangélicas no Brasil. Isso corresponde a 31% da população. Tá? Então, o que tem acontecido? Que realmente, quando nós vemos esse número, eu fico realmente com muita dificuldade de acreditar que isso realmente esteja acontecendo. Tá? De forma a semente ser lançado em boa terra esteja frutificando. Tá? Porque tudo isso representa um risco muito grande, que não chegue à terra boa, mas simplesmente chegue a gastar a semente da palavra de Deus. Tá? Então, a semente cair à beira da estrada e os servos de Satanás rapidamente eles comem essa semente, e nós ouvimos quando isso acontece. Eu já ouvi isso alguma vez. Eu já participei no passado da igreja. Tá? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que participou aqui na igreja, tá? Na época da sua mocidade. Tá? Eu já vi isso na TV e na internet, alguma coisa sobre esse evangelho, mas não dá atenção necessária. Não dá ouvidos. Então, e o texto aqui enfatiza por que Jesus falava por parábolas. Então, no próximo, 2 slides depois, quero fazer um desenvolvimento textual aqui. Tá?
Então, nós vemos aqui que Jesus, ele assemelha a sua pregação em parábolas ao mistério de Isaías, que também visava desmascarar a resistência do coração endurecido de muitos daquela época, diante das advertências e dos apelos de Deus. Então, essa referência de 10 a 17 foi tirado aqui de Isaías, no capítulo 6, versículos 9 a 13. Depois vocês podem conferir, tá? Foi tirado daqui. Tá? Então, e as palavras aqui são muito duras. As palavras aqui são muito duras aqui, tá? Mas principalmente lá em Isaías, a gente sente realmente a dureza dessa palavra. E diz aqui, ele diz assim, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Olha só, ouvir com o coração, ouvir e ter transformação é fundamental para chegar na porta do céu, tocar a campainha e responder corretamente por que o arcanjo vai deixar você entrar. Eu fui membro da igreja, tá, por muito tempo, tá? Ou aqueles que se chamam evangélicos. Tá? Eu sou dos 31% aí do Brasil, de evangélicos, tá? Mas isso não vai bastar, simplesmente para chegarmos lá e dizermos para o arcanjo, quando você bate a porta do céu, e fala assim, por que o arcanjo vai deixar você entrar? Tá? Olha só que interessante. A Igreja Católica, como já tem acontecido na Europa, tem muita gente que crê e não crê, que vendo não vê, que ouvindo eles não ouvem. O que está acontecendo? Não só na Igreja Católica, mas na nossa igreja evangélica, chamada evangélica também. Em outras palavras, tem um bloqueio, em que Deus falando chega a um ponto onde tem uma barreira no próprio coração do ouvinte. Em vez dele ouvir, ele rejeita a palavra. Então, eu dei esse exemplo, perguntando, por exemplo, tá, alguns membros da igreja, vocês lembram, tá? O último culto? O que foi pregado no último culto? Vocês lembram o que foi pregado no último culto? Então, muitas vezes, você ouve aquele silêncio. Ninguém lembra absolutamente nada daquilo que foi pregado. Tá? É isso que faz a referência. Ouvindo, não ouvem. Tá? Então, é isso que está acontecendo nos nossos dias também. Quer dizer, o que foi ensinado veio da palavra de Deus, ela chegou no coração e entrou no bloqueio. E o poder satânico veio para arrebatar através dos seus demônios. Então, isso que faz e o resultado disso é nenhuma mudança de vida. Não dá frutos. E ela nem cresce para a sua planta. Então, olha só, o Brasil tem em torno de, mais ou menos, talvez muito mais que 5 milhões de excrentes, ou pelo menos desigrejados. Esse tipo de crente que não tem raiz, segundo o texto, a semente produziu uma alegria temporária. Tá? A gente achou que é isso que ele estava precisando, mas a terra era dura, pedregosa, e a planta secou, como nas estiagens que ocorrem no mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, o que mais importa é que a palavra de Deus seja entendida. Essa é a palavra que Jesus usou. Ele fala, e a gente acha que entende, mas não entende. E é natural para uma planta que não amadurece, aqui se diz, aquelas sementes que caíram entre os espinhos, não chegou a produzir algo útil, e o resultado foi que foi arado para fazer adubo para o ano seguinte. Próximo slide, aceite. Ok? Então, essa citação aqui de Isaías, ela é muito
pertinente ao que nós temos passado. E Isaías 6:9. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Não expressa o desejo de que alguns não entendam, mas simplesmente declara a triste verdade de que os que não estiverem dispostos a receber a mensagem de Jesus, eles descobrirão que a verdade será ocultada deles. É isso que Jesus está falando. Tá? É isso que Jesus está tentando advertir. Porque a semente, se deseja que a semente que cai no nosso solo, ela frutifique. Tá? Mas o que nós temos percebido é que muitas vezes nosso coração está endurecido. Tá? Nosso coração ouve, mas não ouve. Vê e não vê nada. Tá? E é isso que fala quando Jesus vai explicar para os discípulos o que está acontecendo. Ok? A semente cai e não produz entendimento. Aquilo que ouvimos deve ter implicações em minha vida. Aquilo que ouvimos tem que ter aplicação na minha vida. Tem que ter implicação na minha vida. Deve ter... porque, de fato, a razão que tem milhões de desigrejados ou crentes nominais que não querem nenhum compromisso com a igreja, tá? Que não querem, que não contribuem, que não se interessam em missões, que não se interessam em orar. Talvez ouviram uma mensagem na internet ou que vão à igreja porque tem algum problema para receber salvação. De fato, a salvação é algo preciosíssima. Mas o que está acontecendo, e já acontece em outros países, tá? Olha, a França, no século XVI, era 40% de evangélicos. Pelo menos a estimativa era essa. Hoje, menos de 0,5% são evangélicos na França. Olha os fatos que são... Então, como é que vai ser o nosso país daqui a 50, daqui a 100 anos, se Cristo voltar antes? Como vai ser? Se as pessoas já estão se afastando da igreja porque não está recebendo alimento, realmente o que faz com que uma pessoa digere e que se torne parte da sua vida? Porque a gente esqueceu o que foi falado no domingo passado. Olha só que interessante. Que quando uma pessoa abandona a igreja, deixa a igreja, é que algo sério está acontecendo. Alguma coisa séria está acontecendo. Quando alguém se afasta da comunhão dos santos, quando a pessoa para de contribuir, é porque ele não está recebendo o que terra boa oferece para a semente. Isto é, nutrientes, terra preparada, com muita oração, e o resultado que essa planta cresça para a glorificação do nosso Deus. Tá? Então, milhões de desigrejados significa que tem milhões de decepcionados. Tem milhões de decepcionados. Às vezes, as pessoas mais velhas da igreja, que devem ter ouvido mais a palavra, que deveriam ser mais maduras, mais desenvolvidas na fé, mais dedicados ao Senhor, mais anos, são as pessoas mais endurecidas. A mensagem de Isaías, que para aqueles supostos crentes entre judeus, foi mais ou menos há 700 anos antes de Cristo. A palavra diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão.
nunca entenderão, não precisa mais pregação. Esse não é o problema. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. No versículo 15, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouvindo com seus ouvidos e fechando, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais um slide, por favor. Uma das coisas que nós temos, né, desejo, deveríamos ter o desejo, é de olhar a face, o brilho da face das pessoas que realmente entenderam, que realmente ouviram e creram, e daqueles que estão digerindo a palavra de Deus, daqueles que estão realmente se alimentando dessa palavra, dia após dia. Pessoas que querem conversar sobre aquilo que ele ouviu, foi aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado. Tá? Pessoa que quer saber como é que vai se viver aquilo que estou ouvindo você dizer. Isso não aconteceu com Israel, não ocorreu na época de Jesus. A maioria diz que abandonou Jesus, inclusive muitos dos seus discípulos, segundo João 6,66, que diz assim, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Tá? Então, se é verdade, tá? Se é verdade que é de Deus a prerrogativa de revelar, tá, os seus mistérios, também é verdade que há uma contrabatida a um coração a quem Deus revela os seus mistérios. Tá? Os mistérios de Deus não são para pessoas displicentes, pessoas curiosas somente. Não é para gente que desafia Deus a provar a sua existência, que quer usar a sua lógica para interpretar e questionar a lógica da Escritura que revela os mistérios de Deus. Na verdade, o que acredita nos mistérios de Deus, eles são revelados para aquelas pessoas que olham para os céus com quebrantamento. Gente, próximo slide. Gente que já cansou da sua vida displicente, que já está enfastiada, cansada da curiosidade sem sentido. Gente que já se desencantou com a sua própria lógica. E gente que já passou por esta fase de desafiar Deus. Gente que no profundo do seu desespero olha para o céu com um olhar de súplica e agora sim dá atenção devida a esse Deus que se revela. Talvez seja isso, para que Deus se revele, seu mistério, revele a si mesmo e os seus segredos. Ele espera que exista, da nossa parte, um coração realmente desejoso de acolher e receber tudo isso. Tá? E eu termino aqui, que a minha oração, tá? A minha oração é que eu me torne um homem a quem Deus conta os seus segredos. Tá? E eu acho interessante isso, que em Daniel, lá no livro de Daniel, nós temos no versículo 2, 18. Tá? Então, na revelação do sonho de Nabucodonosor, e Deus revela o mistério daquele sonho, o segredo daquele sonho, a Daniel, tá? E ele usa essa palavra, né? Deus dos céus, tá?
e fala assim, Daniel, quando ele interpreta que existe, mas existe um Deus nos céus que revela os seus mistérios, em Daniel 2,18. Tá? Então, no Novo Testamento, que os propósitos secretos de Deus, que ele revela somente aos seus profetas e apóstolos escolhidos. Hoje, ele revela a todos nós os seus segredos. Será que ouvimos? Será que entendemos? Então, Deus tem falado, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esses segredos foram revelados para nós. Segredos que antigos profetas, e muitos justos, eles queriam ouvir, gostariam de entender. E a nós foi revelado. Mas será que entendemos? Será que realmente ouvindo nós cremos? Então vamos terminar com esta oração. Vamos orar? Tá? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tem respostas a nossas tremendas necessidades, Pai. Não temos capacidade de mudar uma vida ou de expulsar um demônio sem o poder de Deus. Que os desigrejados sejam alcançados antes de ser tarde demais, e que aqueles que estão pensando em abandonar a igreja possam ser alcançados pelo poder de Deus e a alegria de adorar esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus. Fala conosco nessa manhã. Faz com que aquilo que ouviremos não caia em terra pedregosa, que não caia à beira da estrada, que não caia entre espinhos, mas que caia em boa terra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo isso que o Senhor já nos revelou, Pai. Que nosso coração seja um coração que ouve os segredos e pratica, Pai, e aplica e coloca em prática aquilo que ouviu. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.